Era uma vez, na terra de Canaã, dois homens que eram muito próximos. Um se chamava Abraão, um homem de grande fé, e o outro era seu sobrinho Ló. Ambos viviam em harmonia, viajando juntos por terras distantes. Abraão havia sido abençoado por Deus com muitas riquezas e tinha grandes rebanhos de ovelhas, cabras e muito ouro e prata. Ló também tinha muitas posses e uma grande quantidade de animais. Ambos os homens, junto com suas famílias e servos, se mudavam de um lugar para outro, buscando pastos para alimentar seus animais. Todos os dias, Abraão e Ló cuidavam de seus grandes rebanhos enquanto seus servos trabalhavam diligentemente no campo. Suas tendas estavam montadas perto da cidade de Betel, em uma terra fértil, mas as coisas começaram a ficar difíceis. À medida que as ovelhas e o gado cresciam, também aumentavam os problemas. Os pastores de Abraão e Ló começaram a brigar por pastagens e água, pois a terra não era suficiente para alimentar todos os seus animais. Além disso, outras pessoas, como os cananeus e os ferezeus, também viviam ali, tornando o espaço ainda mais limitado. Um dia, Abraão percebeu que a situação não poderia continuar assim. Ele queria que a paz voltasse entre eles, pois sabia o quão importante era manter o amor e a união na família. Então, ele decidiu fazer algo sábio. Se aproximou de Ló e disse: "Não devemos brigar, somos família. Há muita terra diante de nós. Se você escolher ir para um lado, eu irei para o outro. Assim, ambos teremos espaço suficiente e não haverá mais discussões." Ló parou para pensar na proposta de seu tio Abraão. Olhou ao redor e viu o Vale do Jordão. Era um lugar lindo e fértil, cheio de água, árvores verdes e campos vastos. Parecia tão bonito quanto o jardim do Senhor, e lembrava as terras do Egito, cheias de vida e prosperidade. Ló pensou que seria um bom lugar para levar sua família e seu gado, então decidiu ir para o Oriente, para aquele vale verde e cheio de promessas. Abraão, por sua vez, permaneceu na terra de Canaã, confiando que Deus cuidaria dele e de sua família. Ló se mudou para as cidades do vale, perto de um lugar chamado Sodoma. No entanto, Sodoma não era uma cidade comum. Seus habitantes eram muito perversos e pecavam muito contra o Senhor. Mas naquele momento, Ló não se preocupou com isso. Ele pensou que tudo ficaria bem porque as terras eram boas e sua vida seria mais fácil ali. Deus, vendo que Abraão havia agido com generosidade e paz, apareceu a ele mais uma vez e disse: "Abraão, olhe ao seu redor. Tudo o que você vê ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste será seu e de seus descendentes para sempre. Sua família será tão numerosa quanto o pó da terra." Abraão, cheio de gratidão e fé, ergueu um altar ao Senhor e o adorou, confiando plenamente em suas promessas. Enquanto Ló vivia em Sodoma, as coisas começaram a piorar. Os reis das redondezas iniciaram uma grande guerra. Os reis de Sodoma, Gomorra e outras cidades vizinhas enfrentaram 4 poderosos reis, liderados por Quedorlaomer. Foi uma batalha feroz no Vale de Sidim, onde alguns soldados de Sodoma caíram em poços de betume enquanto tentavam fugir. Por fim, os reis que lutavam contra Sodoma e Gomorra venceram a batalha e levaram tudo o que encontraram. Ló, que vivia perto de Sodoma, também foi capturado junto com toda a sua família e suas posses. Os inimigos o levaram como prisioneiro e tudo o que ele havia acumulado foi roubado. Foi um momento muito triste para ele e sua família. Ló com certeza se perguntava se um dia voltaria a ser livre ou se veria seu tio Abraão novamente. Ele estava longe de casa e de tudo o que conhecia, preso pelos inimigos. No entanto, um mensageiro conseguiu escapar e correu para contar a Abraão o que havia acontecido. Ele explicou que Ló tinha sido capturado e que os inimigos haviam levado tudo. Ao ouvir isso, Abraão não hesitou nem por um momento. Apesar de já ser um homem mais velho, reuniu 318 homens valentes que viviam com ele e partiu rapidamente para resgatar Ló, confiando que Deus os ajudaria. Abraão e seus homens viajaram por muito tempo, seguindo os rastros dos inimigos até chegarem ao norte, perto da cidade de Dan. Apesar do perigo, Abraão estava decidido a salvar seu sobrinho. Quando chegou a noite, Abraão bolou um plano muito astuto. Dividiu seus homens em grupos e atacou de surpresa os inimigos enquanto dormiam. Foi uma batalha difícil, mas com a ajuda de Deus, Abraão e seus homens derrotaram os poderosos reis. Após a vitória, Abraão não apenas resgatou Ló, mas também recuperou todos os bens roubados e libertou as mulheres e outros prisioneiros que haviam sido capturados. Ló, surpreso e agradecido, com certeza sentiu um grande alívio ao ver seu tio novamente. Abraão havia demonstrado grande coragem e amor ao arriscar sua vida para salvá-lo. Os inimigos foram vencidos e fugiram para um lugar chamado Robá, perto de Damasco, muito longe de Canaã. Com Ló salvo e todos os bens recuperados, Abraão iniciou sua jornada de volta. Ele havia provado que, com a ajuda de Deus, nada é impossível. Foi um momento de grande alegria para Abraão, Ló e todos os que tinham sido resgatados.
Quando Abraão estava voltando, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro para agradecê-lo por salvar seu povo e suas riquezas. Outro homem muito especial também apareceu, Melquisedeque, o rei de Salém. Melquisedeque não era apenas um rei, mas também sacerdote do Deus Altíssimo. Ele trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja você, Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja Deus que entregou seus inimigos em suas mãos. Abraão, grato pelas bênçãos e pela vitória, decidiu dar a Melquisedeque uma 10ª parte de tudo o que havia recuperado na batalha. Mas quando o rei de Sodoma lhe ofereceu ficar com as riquezas recuperadas, Abraão recusou e disse: Não tomarei nada, nem sequer um fio ou a correia de uma sandália, para que você não possa dizer que me enriqueceu. Apenas os homens que vieram comigo tomarão sua parte. Abraão confiava que Deus seria aquele que o abençoaria, não os tesouros de um rei. Desde aquele dia, Abraão foi conhecido não apenas como um homem rico, mas como um homem fiel a Deus, que confiava em seu plano e em suas promessas. A história de Abraão e Ló nos ensina que devemos sempre buscar a paz e confiar em Deus, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Abraão poderia ter lutado pelas melhores terras, mas escolheu agir com generosidade e amor por seu sobrinho. E quando Ló se viu em apuros, Abraão não hesitou em ajudá-lo, mostrando coragem e um coração cheio de fé. Deus sempre cuida daqueles que confiam nele, assim como fez com Abraão. Nós também podemos confiar que Deus vai nos proteger e guiar, assim como guiou Abraão e sua família.